O que mudou na gestão das empresas desde o início da pandemia? Os desafios dos novos e dos antigos líderes. No Cidade Entrevista de hoje, o palestrante e consultor Wellington Moreira. Professor Wellington, bom dia. Obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Cidade Entrevista, hein? Obrigado a você, Gelson. A satisfação conversarmos uma vez mais aí e poder trocar algumas ideias com seus telespectadores também. Professor Wellington Moreira é palestrante e consultor empresarial, especialista em formação de lideranças, desenvolvimento gerencial e gestão estratégica. Professor, vamos começar entendendo um pouco como as nossas empresas, as corporações e os negócios foram alcançados pela pandemia. O que mais sensivelmente a gente já percebe de mudança? Qual foi o principal impacto dessa crise nos negócios? Alguns analistas acabaram trazendo uma ideia que a gente tem que comungar nos dias de hoje, né? A pandemia acelerou tendências. E o que está mais impactando na prática? A questão de uma mudança cultural muito grande. Tem empresas que já estavam dispostas a sair de um modelo de gestão mais antiquado para algo moderno, só que ainda levariam alguns anos para isso acontecer. E elas tiveram que acelerar demais. Em 6 meses, fazer aquilo levaria 3, 4 anos. E essa mudança tem sido importante para elas passarem por esse momento, mas ao mesmo tempo muito dolorosa para quem está ali dentro da companhia. Tanto é que muita gente acaba saindo não porque seria demitido ou teria que ser demitido, mas porque diz, olha, essa não é a empresa que eu trabalhava até março passado. Então, essa mudança cultural nas organizações, e quando eu digo mudança cultural, principalmente assim, empresas que eram muito controladoras, agora elas têm que confiar nas pessoas. Esse pacto está sendo transformado nas empresas, né? De alguém que a todo momento estava olhando para o que os colaboradores trabalhavam e agora eu tenho que confiar na casa dele fazendo aquilo que é necessário. É uma mudança dolorosa, sob pressão. Isso aumenta o risco de não dar certo ou a correção da rota vai acontecer de qualquer forma? Isso nos leva a uma preocupação muito grande nas companhias. Eu vejo, principalmente os empresários aí, o fator tempo, né? Porque eles têm que conseguir rápido. O fato assim, para quem tem 2, 3 anos ainda de gordura e diz, olha, eu posso arriscar, errar, então, ok, ele vai conseguir de alguma maneira, mas quais são essas empresas? São pouquíssimas aquelas que podem fazer correções de rotas aí ou ficar arriscando durante um tempo prolongado. Na maior parte das vezes, o que a gente tem? A gente tem empresas que em até 90 dias, 120 dias, elas têm que implementar uma mudança importante e já ver resultado, né? E quem resistia a tudo isso, Wellington? O que se resistia, muitas vezes, é o reflexo do próprio sucesso, né? Como elas conseguiram ter sucesso durante muito tempo no modelo anterior, é difícil de uma hora para outra alguém dizer assim, olha, agora a gente tem que fazer de forma diferente, porque o que aconteceu nos primeiros meses, né, Gelson, eu acho que você viu isso muito claramente também, é assim, muita gente olhava e falava, não, mais 15 dias vai passar isso, volta a ser como antes. E agora, 6 meses depois, é que muitos gestores estão começando a tomar a atitude de verdade, estão entendendo que é o seguinte, olha, mesmo que a pandemia suma, o mercado não vai voltar a ser como era, ou pelo menos não vai voltar antes de junho do ano que vem, 2021, então eu tenho que fazer alguma coisa. Quem demorar para agir vai pagar um preço por isso. Muito grande. E algumas outras estão pagando um preço positivo, exatamente porque a sua cultura, o seu jeito de agir é aquele jeito de, olha, vamos arriscar, se não der certo a gente muda em um mês. Porque o que vai sobrar depois da pandemia é isso, essa necessidade de as empresas testarem mais rápido, tomarem decisões mais rápidas, testarem mais rápido e corrigirem mais rapidamente. Esse é um grande legado. Sem dúvida alguma, daqui a 10 anos os livros vão estar falando muito disso. Olha, como que a gente mudou em termos de arriscarmos, testarmos e aquilo que deve ficar, fica, aquilo que não deve ficar, muda para alguma coisa nova. Professor, vamos ampliar um pouco o entendimento do que a gente quer dizer com mudança de cultura para além das pessoas que estão acostumadas com isso na rotina. Do que exatamente o senhor está falando quando diz
incisivamente. Precisa mudar, tem que se adequar, senão não vai sobreviver. Vamos dar um exemplo. Assim, ó, em muitas empresas ainda, a tomada de decisão sempre era do gestor. Até uma coisa básica, né? Tem que, em algumas companhias, até comprar um papel higiênico, tinha que passar por ele. Ele tem que decidir. E mesmo dizendo, muitas vezes, vocês podem decidir, as pessoas ficavam temerosas, porque ele passava sinais diferentes disso. Então, as pessoas aguardavam muita confirmação, né? E como não está todo mundo junto, isso em coisa de um mês, as empresas estavam agindo de uma forma muito diferente. Vou dar um exemplo bem claro dessa transformação. Tem empresas que, nos próximos 10 anos, de jeito nenhum fariam experiência de home office. Só que de uma semana para outra, não é se elas queriam ou não queriam, estava todo mundo trabalhando em casa. E a questão não é o home office, a questão é como que o pacto nessas organizações mudou. Então, a gente já tem um poder, em empresas que eram muito centralizadoras, um poder muito mais disseminado. Agora, tem empresas que não teve essa mudança toda que eu estou falando, porque elas já eram mais horizontalizadas, já havia uma autonomia maior, uma descentralização. Então, essas sentiram menos. E algumas até dizem assim, que crise é essa que eu não vi? Porque eles estão fazendo nesse modelo há vários anos, né? Um exemplo marcante, eu sei que é muito grande, mas eu acho que resume isso, é o Google, quando tomou a decisão de, olha, mesmo que a pandemia acabe em julho, a gente só quer que vocês voltem a trabalhar nos escritórios pelo mundo no ano que vem. E quem tomar a decisão de continuar trabalhando em casa pode ficar. Tudo bem, a gente concorda com vocês. Mas isso é possível para quê? Para uma empresa que já vinha com esse modelo, esse jeitão de trabalhar há muitos anos. Ô Wellington, qual é a relação entre a revisão da cultura da empresa com o modelo de negócio? Revisão de cultura tem necessariamente a ver com revisão do modelo de negócio ou é uma consequência? Tem uma frase muito comum, Gelson, na área de gestão, que se diz o seguinte: a cultura come a estratégia no café da manhã. O que é isso? Eu posso definir um modelo de negócio, mas tratar, vamos atender os clientes assim ou assado. Só que é a cultura que vai sustentar a estratégia. Tem muita empresa que as pessoas até dizem, a gente já está falando isso há 3, 4 anos. Como que a gente não consegue implantar esse negócio? Não consegue por causa da cultura. A estratégia é correta, mas a cultura come a estratégia no café da manhã. Quer dizer, é muito os valores, as crenças, o jeitão de se trabalhar, muitas vezes impede que boas ideias saiam do papel, porque se não houver uma ruptura com o jeitão anterior, essas boas ideias, elas continuarão sendo postergadas, porque existe a tal da lei da inércia. Pô, eu não quero fazer desse outro jeito, eu temo que não será melhor, né? E aí as pessoas vão resistindo. Professor, e o impacto da tecnologia, essa disrupção provocada pela tecnologia nesse caldeirão enorme, e aí envolvendo cultura e formato, modelos de negócios? Qual que é a influência da tecnologia? Tremenda, tremenda, porque, por exemplo, vamos imaginar, Gelson, que a pandemia tivesse acontecido 15 anos atrás. Nós não tínhamos ferramentas tecnológicas para continuar caminhando nessa medida. Teria parado definitivamente tudo, né? Definitivamente teria parado boa parte dos negócios. Então, se nós já tivéssemos avançado em educação, por exemplo, mais do que avançamos até hoje, nós não teríamos alunos de escolas públicas, por exemplo, sofrendo no Brasil como um todo, sem aulas há 6 meses, porque na educação privada ainda os pais têm tablets, têm notebooks, aquela coisa toda. Mas, assim, a tecnologia, ela é um grande ponto auxiliar? Não, ela é meio para que as grandes mudanças nos modelos de negócio e também na cultura aconteçam, né? Inovação está muito na boca das pessoas, né? E está. Só que agora, que eu acho que está todo mundo entendendo que inovação não é só para empresa de tecnologia. Exato. Era a pergunta seguinte. Nós não estamos falando só de digitalizar ou inovar com tecnologia. Qual é a amplitude de inovação, na sua perspectiva, para esse momento, professor? De encontrar formas diferentes de fazer aquilo que a gente fazia antes. Esse que é o grande ponto. Inovação não é só ser inventivo, fazer aquilo que ninguém fez. É procurar rever, se perguntar, será que eu não posso fazer de uma outra maneira? Vou dar um exemplo no nosso caso, né? A gente trabalha com treinamento e era, como já conversei com você em outros momentos, né? Era sinônimo do presencial. E a gente já navegava no online, mas de uma hora para outra, 100% do negócio teve que se transformar em digital.
Então, onde que está a inovação? Foi encontrar formas de entregar uma experiência do presencial no modelo online, ao vivo, nesse caso. Então, o fazer diferente, seja num boteco, numa escola ou numa grande indústria, quando isso está acontecendo, você tem uma empresa ali inovando. Professor, há líderes e empresas perseguindo de maneira obcecada a reinvenção. Todo negócio terá de ser reinventado em função da pandemia? Não. Tem alguns que estão se aproveitando, porque eles vamos dar um exemplo, tem negócios extremamente promissores, como vamos pensar um mercado de serviços de limpeza ou higiene. Algumas transformações vão acontecer, mas o que acontece é que assim, são mudanças incrementais, porque eles têm acabaram se beneficiando bastante, né? Empresas que trabalham com serviços de limpeza, elas têm uma demanda hoje absurda, elas não estão preocupadas em inovar. Por quê? Porque quando você tem uma demanda muito grande, a sua preocupação é atender o mercado. Não é todo mundo que tem que ser disruptivo, que tem que inventar. E a dificuldade de algumas empresas é que pela primeira vez, elas de verdade estão tendo que buscar clientes. Então, elas não têm no DNA essa angústia de como que a gente pode fazer de um jeito novo. E empresas que estão sendo favorecidas nesse momento pela crise, são empresas que talvez possam deixar de fazer reflexões importantes. E essa crise talvez as favoreça, mas e as demais? Que virão? Será que elas estarão preparadas para essas novas, né? E o home office, professor? O que é que o senhor tem dito para os seus clientes, para os seus parceiros? O que o senhor tem ouvido, principalmente, de dúvidas em relação a essa estratégia? Eu creio que as dúvidas, Gelson, elas apareceram no primeiro momento. Aí, em 30 dias, foram dissipadas. Estava todo mundo já... Talvez a grande dúvida agora é o seguinte, como que a gente vai ficar no modelo híbrido depois? Porque, assim, são poucas as empresas que vão ficar home office o tempo todo. Isso não vai acontecer com boa parte das empresas, não. Não adianta a gente pensar nisso, já está muito claro. No entanto, muitas empresas, o que elas vão fazer? A pessoa trabalha 2 dias no escritório, por exemplo, e 3 dias ela trabalha direto de casa. E aí, algumas dúvidas que aparecem, uma das principais hoje é, será que a gente deve continuar com essa estrutura? Para 300 colaboradores? Se só vem 100 a cada dia? Eu acho que é melhor a gente entregar esse espaço e ir para um espaço menor. Só que daí, por outro lado, eles pensam, peraí, mas a gente não vai mais poder aglomerar. E antes a gente tinha muita gente em baias, talvez a gente tenha que ficar aqui. Então, a grande dúvida é como que isso vai acontecer no dia de amanhã. Agora, não é novo também, não. Isso em cidades maiores como São Paulo, dificuldade de mobilidade, já era comum as pessoas trabalhando de casa segunda e sexta-feira em grandes empresas. Só que o que muda de verdade agora é a universalização. Isso vai valer para uma pequena empresa, uma micro e uma grande corporação, né? E quando o home office cruza com produtividade, professor? Então, Gelson, é importante sua pergunta, né, para a gente poder comentar a respeito disso. Algumas pesquisas com 3 meses de pandemia na Europa e nos Estados Unidos revelaram que a produtividade das pessoas, em média, aumentou 20%. Só que, em contrapartida, o que aconteceu? A percepção de que as entregas são muito maiores do que 20%. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando mais. Então, assim, estão sendo mais produtivas, mas em média, na Inglaterra, por exemplo, estão trabalhando em torno de 3 horas a mais. No Brasil, 2 horas e meia. E na Itália, por exemplo, não houve esse aumento da carga de trabalho. Aí a pergunta que se foi fazer o estudo na sequência foi, poxa, mas as pessoas estão sendo mais produtivas, então tem que trabalhar mais? Não, o fato é o seguinte, que de uma hora para outra, o pacto, como eu falava no início, mudou. Antes o pacto era, seu gestor, eu estou aqui, eu vou chegar às 8 da manhã, fica até às 6 da tarde. O pacto não era se eu vou trabalhar direito ou não, era eu estou aqui. E o que a gente privilegiava? Quem fica até mais tarde ganha hora extra, então. Então, que é uma ideia que para muita gente, eu também, é incompatível. Como assim? Eu vou privilegiar o cara que fica mais tarde e é improdutivo. O que aconteceu quando foi para casa? Ele olhou e disse, agora eu tenho que ser produtivo de verdade, mas ele não sabia. Ele não sabia ser produtivo, principalmente sem alguém para gerenciá-lo. E nesses últimos meses teve muito avanço, porque gestores que faziam reunião todos os dias, 2, 3 vezes por dia com um colaborador à distância, hoje percebem que não. Combina aquilo na segunda-feira que é necessário, tem conversas pontuais ao longo da semana, as pessoas estão entregando. Então, o nível de produtividade tem aumentado muito. Mas, primeiramente, foi pela pergunta das próprias pessoas. Eu tenho que fazer de um jeito diferente, eu tenho que entregar, senão eu posso estar no olho da rua amanhã. Professor, e por falar em jeito diferente, como andam se comportando os líderes
da pandemia, ou no período de pandemia. Como é que essa crise mexeu com o processo de liderança dentro das empresas? A gente pode separar em dois tipos, né, Gelson? Alguns cresceram e outros encolheram. Quem cresceu? Aqueles que estiveram e estão abertos à vulnerabilidade. Mais ou menos aquela ideia do, olha, eu não sei de tudo, eu tenho que buscar com alguém, deixa eu falar com outras pessoas, deixa eu buscar informações do mercado, deixa eu falar para as próprias pessoas que trabalham comigo, eu não tenho resposta, alguém tem. Não tentaram ser aquele líder alfa de filme americano de, olha, eu estou à frente, vamos para cá, né? Aquele negócio... Sabe tudo. Sabe tudo. Não tem. Ninguém estava preparado para essa crise, nem numa escala de governantes mundiais. Quanto mais empresários, às vezes, de pequenos negócios. Então, o fato é o seguinte, tem gente que cresceu. O que eu quero dizer com isso? Ele aproveitou esse momento e saiu fortalecido. Ele está um líder maior, um líder melhor. E outros encolheram, porque sem saber o que fazer, eles acabaram se fechando. Tem muitos líderes até hoje ainda grudados numa sala sem conversar com ninguém, porque estão tentando encontrar a resposta sozinho. Será que eles vão ter que deixar as suas empresas fecharem portas para isso ou diminuírem de tamanho? A pandemia forjará líderes diferentes, professor? Seguramente, Gelson, seguramente. E a grande diferença que vai sair daí, a gente já consegue ver líderes mais humanos. Líderes que realmente se preocupam com, em termos de gestão de pessoas, uma preocupação maior. Mesmo aquele que eles eram mais controladores, a gente vê no dia a dia aquele negócio assim, você pode falar agora? Teu filho está junto com você? Coisas que ele nem sabia se tinha filho colaborador antes. Né? Então, essa aproximação, essa humanização, a gente tem um caráter positivo de mudança. A figura do chefe derreteu, professor? A gente só vai lembrar lá nos romances, nos filmes. O chefe já era? Eu não vou falar que já era, mas o número deles será cada vez menor. Porque não vai ter lugar daqui a 10 anos. Não tem lugar para líderes tóxicos. O liderado mudou. Então há uma pressão muito grande dos liderados. Olha, tudo bem, eu vou te seguir. Eu vou trabalhar na tua empresa. Mas é o seguinte, eu quero que você seja aquele líder hiper supermaster. E, consequentemente, a história do chefão lá de trás, um líder tóxico, não cabe mais nos dias atuais. Intervalo rápido e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o professor Wellington Moreira. Não saia daí. Até já. Nessas horas difíceis, dá vontade de ficar ainda mais pertinho. Por isso, o SBT preparou uma nova forma de ver os programas que você adora. Organizamos nosso conteúdo de um jeito bem fácil de acessar, para sua família se divertir e maratonar. Tudo no sbtvideos.com.br ou no app do SBT. É um presente do SBT para todos que estão em casa. O Estado, o Brasil e o mundo estão passando por um momento onde a informação é ainda mais importante. Por isso, Notícias da Massa continua com você, fazendo um giro pelo Estado e trazendo dados atualizados para que todo cidadão contribua nesse momento e possa se proteger. Eu, Ana Fernandes, espero por você no Notícias da Massa a partir das 7h15 da noite. Aqui a sua segurança é muito importante. Por isso, trazemos para você todos os fatos de Maringá e região, como os serviços públicos e o sistema prisional do Estado estão sendo afetados. As notícias sobre o novo coronavírus e os cuidados para proteger a sua saúde. Tá complicada a situação, mas aí da sua casa você fica bem informado comigo. Eduardo Santos, no Maringá Urgente, às 11 da manhã. Rede Massa apresenta uma nova forma de fazer TV. Mais leve, mais livre, do seu jeito. Vendo tudo com os mesmos olhos que a gente usa para sorrir. Porque a gente acredita que quando todo mundo se sente mais feliz, pode aproveitar a vida. Em toda a sua programação, em todas as telas, em todas as cores. Sorria. Você está na Rede Massa. Rede Massa. Tudo azul. Estamos de volta com o Cidade Entrevista. Nosso convidado de hoje é o Wellington Moreira, palestrante e consultor empresarial, especialista em formação de lideranças, desenvolvimento gerencial e gestão estratégica. Professor Wellington, vamos falar um pouco sobre mercado de trabalho. E aí?
nos apresente a sua leitura, a sua perspectiva de mercado de trabalho em função de pandemia. O que o senhor tem para a gente? Uma das tendências que se apresenta, Gelson, é que, graças à pandemia ou por causa dela, o fato é que as pessoas não precisam mais trabalhar no mesmo lugar que elas moram, que elas residem. Então, antigamente, por exemplo, alguém que buscava emprego, mora em Londrina, buscava emprego em Londrina, talvez Curitiba, na região, mas principalmente na região ali, no máximo Arapongas, para ele ir e voltar no mesmo dia, aquela coisa toda. Hoje não, você pode morar em Londrina e trabalhar na Índia, por exemplo. Então, as fronteiras do trabalho, elas desapareceram. E isso leva a uma perspectiva de o seguinte, pessoas do mundo todo podem ser contratadas de qualquer lugar e aquela ideia de que, olha, eu quero morar na praia e tal, isso não é mais tão distante. Porque a gente já vê muitos movimentos de pessoas dizendo, olha, se continuar assim, eu vou realmente ficar pelo menos 15 dias numa casa de praia ou ficar lá junto com os meus familiares, depois eu volto para minha casa oficial, porque a mobilidade começa a ser incorporada no trabalho, nessa dimensão do empregado com o empregador. E um outro movimento também, em consequência da pandemia, cada vez mais, isso já acontece desde os anos 90, mas agora vai acelerar muito, que é o trabalho freelancer, né? Eu também posso trabalhar para uma empresa daqui, uma empresa de São Paulo, outra empresa do Rio Grande do Sul, as pessoas começam a vender 10 horas, 15 horas do seu trabalho, porque essas mesmas empresas já queriam contratar essas pessoas. Só que como fazer isso? Dependia de uma viagem aérea, ou se não, de um modelo encaixotado, né? Então, a grande transformação é o fato de que você não precisa mais morar na sede da empresa que te contrata. Professor, quais competências o pós-pandemia vai exigir do profissional no mercado de trabalho? A principal delas é a capacidade de adaptação. Porque ele nem sempre tem um escritório em casa e ele vai ter que dar um jeito de trabalhar de casa. Mas, além disso, ele trabalha, às vezes, no projeto e aí ele precisa atuar resolvendo determinada questão. Aí, depois, ele vai para um outro projeto na mesma empresa. Aquela história de estarmos num departamento o tempo todo, né? Eu sou só do departamento financeiro ou do departamento comercial, é uma realidade que vai se acelerar nos próximos 5 anos para a gente ter cada vez menos isso. Vai ter gente que só trabalha no departamento financeiro ou operacional da empresa, sim, mas um número muito menor. Grande parte das pessoas vão trabalhar realmente em projetos. Essa é uma mudança sem líquida e certa, né? O senhor já parou para pensar no quanto de possibilidades o Novo Horizonte trará, por exemplo, para quem empreende, para o exercício do empreendedorismo? Então, e esse empreendedorismo realmente não só externo, de negócios novos para ser o dono, mas internamente. Porque, vamos pegar uma empresa como a IBM, as pessoas já disputam há pelo menos 2 décadas numa empresa como essa, trabalhar nos melhores projetos. E elas são empreendedores internos. Só que essa realidade de grandes companhias agora vem para pequenas companhias, para companhias que não tinham esse tipo de prática. Então, o empreendedorismo, realmente, mais do que uma competência, começa a ser um grande valor. Agora, ele depende daquilo que a gente estava falando, essa capacidade de adaptação. Porque o que a pandemia nos ensinou é que não dá para a gente prever tudo. E o que, muitas vezes, a grande capacidade que a gente tem que ter é de se adequar, se ajustar e seguir adiante. Um exemplo só que eu queria falar rapidinho, Gelson, é o seguinte. Vamos pensar assim, todas as girafas tinham pescoço grande no processo de evolução? Não. Mas por que o pescoço que avançou? Porque para ela alcançar alimento no topo das árvores, das savanas africanas, era a melhor coisa. Tá? Só que, por outro lado, o elefante já não foi o pescoço, já foi a tromba. Porque para ele alcançar também no topo das árvores, a tromba, no processo evolutivo, foi a melhor coisa. A gente tem que se perguntar também, e para nós? Como vai ser esse processo de adaptação? A pandemia será uma contribuição para o nosso processo evolutivo? Seguramente. E uma das coisas que saíram um pouco da minha área, mas eu acho que de mudança comportamental, é que é o seguinte, a gente vai consumir de forma mais responsável. Está todo mundo olhando que não precisa ter tantas coisas quanto tem em casa, né? E isso das empresas também, né? Valorizar as coisas simples da vida e importantes, né? Já que o senhor tocou no assunto, 5 minutos para a gente falar do mundo pós-pandemia, tendências, professor. O que é que está sobre a sua mesa?
o que está retendo a sua atenção e da sua equipe em termos de tendências no mundo pós-pandemia? É uma necessidade, por exemplo, para líderes, uma necessidade de entender não apenas do negócio dele, entender de negócios. Estudar nunca foi tão importante quanto agora. Porque antes quem fabricava e vendia parafuso tinha que entender como nunca de fabricar e vender parafuso, distribuir parafuso. Agora não, porque ele tem que entender muitas vezes de coisas que até então não eram importantes, porque a gente podia ter caixinhas. Então, pessoas que estavam fora dos bancos escolares ou das universidades há 20 anos vão ter que voltar. Só que o desafio é o seguinte, as universidades não estão entregando aquilo que a gente precisa nos dias atuais. Então, eu creio que uma grande transformação vai vir, não só eu, né, muita gente está falando isso, uma transformação muito grande no mercado de educação, porque a gente precisa de soluções diferentes para esse mundo novo. Né? O caminho muda, ao invés da instituição entregar aquilo que acha que é o melhor para o aluno, é o aluno quem vai demandar a instituição? Exatamente. E modelos muito mais rápidos, né? De entregas, não necessariamente sempre de pós-graduações de 1 ano e meio, 2 anos, mas algumas outras entregas que pontualmente, às vezes numa semana, vão satisfazer uma necessidade que tem que ser suprida ali no dia a dia de trabalho, né? Professor, que negócios deixarão de existir, na sua opinião, e quais emergirão no pós-pandemia? Nossa, Gelson, essa pergunta é a pergunta de $1 bilhão. Essa é a pergunta que está todo mundo se fazendo. Muitos investidores, então, ainda estão com o pé atrás, porque essa capacidade de leitura, ela ainda não está tão nítida. O que deixa de existir? O que a gente vê é o seguinte, serviços de limpeza, serviços de saúde, investimentos nessas áreas vão aumentar cada vez mais. Realmente, continuar usando máscara, nós vamos usar, cuidado ao álcool gel e tantos protocolos de segurança, eles continuarão. E também a gente não pode esquecer, o mercado de educação, como estávamos falando, ele vai passar por uma transformação enorme. Ele só não foi tão sentido porque a pandemia foi em março. Se tivesse sido em outubro do ano passado, algumas transformações elas já teriam aparecido. Transformações que a gente vai ver seguramente nas escolas, universidades, a partir do primeiro semestre do ano que vem. Agora, se eu for investir nesse momento, eu colocaria, se eu tivesse R$10, eu ia colocar esses R$10 seguramente, sugestão, recomendação é essa, pensar em empresas que trabalham com lazer ou entretenimento. Elas estão sendo muito atingidas nesse momento, mas o que a gente mais ouve das pessoas eu sinto muita falta de me reunir com as pessoas, eu sinto muita falta de fazer festas, eu sinto muita falta de integrar, congraçar, e isso seguramente volta forte. Por quê? Porque as pessoas viram que não adianta só trabalhar. É fundamental estar ao lado daqueles que querem bem, estar ao lado das pessoas com as quais trabalha, ou que vivem, os seus familiares. Então, esse mercado está sendo muito atingido nesse momento, mas ele vai sair fortalecido. E quando eu falo de investimento, porque eu tenho perguntado muito para investidores, e boa parte deles tem colocado dinheiro exatamente na compra de negócios dessas áreas. Quando eu falo disso, desde um clube de serviços, um clube esportivo, até empresas que trabalham com buffet ou outras de recreação de festas. Professor, nós passaríamos seguramente mais 1 ou 2 horas aqui falando sobre tendências e possibilidades. Só tem 1 minuto, infelizmente, para o senhor deixar o seu recado para o nosso público, para os nossos internautas, sobretudo para quem entende que não vai conseguir sobreviver à pandemia, ao pós-pandemia no mercado de trabalho, e para aqueles que estão muito ansiosos pelas oportunidades que a pandemia está criando, professor. Gelson, eu creio que o grande recado, que poderia ficar uma ideia poderosa aí, é o fato do seguinte, nós estamos no momento que alguns segmentos de mercado e pessoas também, muita gente, está sendo atingido nesse instante. No entanto, quem sobreviver a esse momento vai sair muito mais fortalecido. Se algumas pizzarias estão fechando e aquele empresário hoje consegue manter o seu negócio de pé, amanhã as pessoas vão continuar comprando pizza. E então a empresa dele seguramente sairá fortalecida. O fato para alguns negócios é momento de crescimento, para outros é entrar no botão de precisamos sobreviver. E para pessoas que não estão nesse momento conseguindo emprego no modelo formal, né? Talvez pensar numa alternativa temporariamente, se eu não tenho a possibilidade de trabalhar 44 horas, por que não trabalhar 20 horas, 10 horas, ou em formatos diferentes dos convencionais? Porque esse é o novo normal, se a gente pudesse
dizer alguma coisa nesse sentido. Dá tempo de deixar o endereço da Caput Consultoria, que é a sua empresa há mais de 20 anos. O site, vamos deixar o site? Perfeito, www.caputconsultoria.com.br e também o gestãodacrise.com.br, que é um projeto que você conhece tão bem, que a gente está alimentando com conteúdos, né, várias empresas parceiras, conteúdos que são importantes para que tanto pessoas quanto empresas possam superar esse momento. Tá aí o GC com os 2 endereços. Professor, muitíssimo obrigado pela sua colaboração, foi uma contribuição incrível, tá? Obrigado, Gelson, é sempre um prazer. Nossos agradecimentos ao professor Wellington Moreira. Cidade Entrevista fica por aqui. Grande fim de semana para todo mundo, em segurança e com saúde, hein? A gente se vê no próximo sábado. Tchau, até lá!